Irmãos, boa noite, que o nosso Deus, em nosso Senhor Jesus, esteja com cada um dos irmãos, abençoando cada um de vocês aí em sua casa. Estamos com saudades, né? Não estamos podendo nos reunir, mas se Deus quiser, logo nós voltaremos a nos reunir e vamos continuar clamando ao Senhor, né? Pedindo a Ele para que logo passe essa crise e logo tudo volte à normalidade, para que nós estejamos juntos, desfrutando daquela comunhão preciosa, né, lá na nossa igreja, e adorando ao Senhor juntos, e também que os irmãos em sua casa estejam aproveitando o tempo, né, aqueles que têm tempo, né, que estão parados em sua casa, aproveitem mais esse tempo para estudar a palavra de Deus. Não esqueça da leitura, né, o nosso desafio de ler o Novo Testamento até onde der, né, quando nós retornarmos, começando ali de Mateus, e eu espero que os irmãos estejam aproveitando essa leitura. Não é para ler correndo, né? Podem ler pausadamente, procurando aprender a palavra de Deus. O importante não é onde nós vamos chegar com a leitura, mas é aproveitar essa leitura, né? Então eu sugeri aos irmãos lerem o Novo Testamento, e também, para balancear com o Antigo Testamento, os profetas menores que nós já estudamos. Então, essas duas leituras é a tarefa de casa que eu passei para os irmãos durante esse período que nós estamos nos reunindo. Tá bom? E que Deus nos conceda a graça, né, de estarmos sempre em oração, clamando a Ele, clamando uns pelos outros, edificando uns aos outros. E quando você puder, esteja atento aos irmãos que você não está tendo contato, telefone para eles, passe também, né, os nossos estudos, as mensagens, àqueles que não têm o contato pelo WhatsApp. Irmãos, vamos agora estudar a palavra de Deus, vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje, né, o estudo de quinta-feira, que nós vamos transmitir agora para os irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece as nossas vidas, Pai, o Senhor é soberano, o Senhor conhece agora o coração de cada irmão, Pai, que o Senhor esteja dando paciência, tranquilidade, confiança no Senhor, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que brevemente essa situação se resolva e que nós voltemos a nos reunir. Mas enquanto isso, Pai, que o Senhor esteja sustentando a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção para cada irmão que agora nos ouve, que vai participar desse estudo. E também, ó Pai, que o Senhor nos ilumine a mente, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer um estudo para os irmãos hoje sobre os valores do reino de Deus em relação às nossas necessidades materiais. Os valores do reino de Deus, ou valores do reino de Deus e as nossas necessidades materiais. Eu escolhi para o nosso texto básico o texto do Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus está ali trabalhando a questão dos valores do reino de Deus. Naquele Sermão do Monte, que está lá em Mateus de 5 até 7, né? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Jesus está trabalhando com seus discípulos, discorrendo para eles sobre a importância do reino e os valores do reino. Vamos lembrar que Mateus dá uma atenção a esse sermão, porque Mateus escreve para os judeus falando do reino de Deus, e que Jesus é aquele rei prometido, né, que viria para reinar sobre o seu povo, e que Jesus iria implantar o reino de Deus aqui na terra, né? Isso, nós sabemos que Jesus veio para implantá-lo não da maneira que os discípulos naquele momento pensavam, né, de forma visível, mas Jesus já inaugurou o reino com a sua morte e ressurreição, está reinando lá dos céus, né, com as almas daqueles que já morreram em Cristo, e Ele é o Rei, é o nosso Rei Redentor, e voltará, né, para consumar esse reino. Mas
Jesus, quando esteve com seus discípulos, ele falou para eles sobre o reino, principalmente sobre os valores do reino. E é isso que ele faz em Mateus de 5 a 7. Jesus mostra que os valores, ou a ética do reino, o comportamento dentro do reino de Deus, dos seus discípulos, deve ser diferente do comportamento lá no mundo, do comportamento daqueles que não seguem a Jesus, que é o grande rei. Então Jesus estabelece, como deve ser os valores do reino. E Jesus mostra que no seu reino os valores são invertidos em relação ao mundo. Por exemplo, quando o mundo valoriza a grandeza do ser humano, o ser humano se considerar, igual nos nossos dias, se considerar Deus de si mesmo, o ser humano valorizar a si mesmo, Jesus ensina de outra forma. Jesus fala que bem-aventurados são os humildes, é deles que é o reino do céu. Jesus prega a humildade no lugar da prepotência e da arrogância, do orgulho. Quando Jesus fala, por exemplo, também sobre a justiça, ser justo, Jesus fala que a nossa justiça, ela não deve ser aquela justiça apenas para ser vista pelos homens, mas deve ser uma justiça perante Deus, uma justiça que deve exceder a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles mostravam uma justiça religiosa, uma vida religiosa apenas aparentemente. Jesus fala que não, que a justiça, ela deve ser uma justiça interior, onde nos comprometemos realmente com a vontade de Deus, e essa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Então Jesus vai mostrando que há uma inversão dos valores de Deus, do seu reino, com os valores do mundo. E nessa área, irmãos, também das necessidades materiais, da busca pelos bens materiais, Jesus mostra também que há uma inversão. E é isso que eu vejo aqui no texto que nós vamos ler, que está dentro, e que aquele texto do nosso tema está nele, Jesus está trabalhando a questão dos valores, de dois valores que eu vejo aqui, que sobrepõem a questão da busca desenfreada, daquela busca exagerada pelas questões ou pelos os recursos materiais. O texto é de Mateus 7, Mateus 6, melhor dizendo, Mateus 6, dos versos 25 a 34. Irmãos, e Jesus trabalha isso aqui, essa parte desse capítulo, quando ele fala das necessidades materiais, ele trabalha a questão da ansiedade. Nós vemos logo lá no verso 25 o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Eu vou lendo o texto, à medida que a gente vai estudando. Nós vamos estudá-lo do 25 ao 34, dos versos 25 a 34. Eu vou fazendo a leitura de acordo com o nosso estudo. Mas eu quero mostrar aqui para os irmãos, primeiro, que Jesus fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer. Irmãos, Jesus está falando aqui, é necessário que a gente primeiro determine isso, que Jesus está falando aqui não da ansiedade, aquela ansiedade que às vezes a gente tem, que a gente fica inquieto, aquela agitação interior, que a gente traz consequências para a nossa saúde mental. Jesus não está falando dessa ansiedade. Quando Jesus fala aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ali Jesus está falando dessa outra ansiedade, da ansiedade de modo geral. Quando o apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, também o apóstolo Paulo está falando da ansiedade de modo geral. Mas aqui Jesus está falando da ansiedade em relação aos bens materiais. Aqui Jesus está falando daquele desejo intenso, e daquela procura sem controle, aquela busca desesperada por recursos materiais para sustentar a nossa vida. É disso que Jesus está falando. Então, se nós observarmos o contexto, aí dos versos 19 até 21,
do capítulo 6, Jesus fala assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Irmão, Jesus está falando que não é para juntar tesouro aqui da terra, né? Não é para você fazer uma poupança de tesouros da terra. Jesus não está falando daquela poupança que você guarda um pouco para as eventuais necessidades, mas Jesus está falando das pessoas que querem acumular riquezas em cima de riquezas, né? E Jesus está falando, não é para fazer isso em relação aos bens materiais, mas sim em relação aos bens celestiais, sim em relação às virtudes espirituais. Por quê? Porque Jesus está falando que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Né? Então, se o seu tesouro são as coisas materiais, o seu coração vai estar ali. Você vai gostar daquilo, você vai amar aquilo. Onde está o seu tesouro, é ali que você vai amar. Né? Jesus usa aí uma metáfora muito interessante. E se o seu tesouro é espiritual, né? Está colocado nas coisas de Deus, no reino dele, na justiça dele, se está colocado em obedecer a Deus, em amar a Deus, em perseverar na fé, se o seu tesouro está colocado na santidade de vida, então você vai amar essas coisas, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, no conhecimento de Deus, então é ali que você vai colocar o coração. Se o seu tesouro é Deus, então você vai amar a Deus. É isso que Jesus está dizendo. E mais à frente Jesus vai dizer, né? No verso que antecede ao verso 25, 24, Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha como é que Jesus deixa bem claro. Se o seu tesouro são as riquezas, você vai amar as riquezas e vai se tornar um servo das riquezas. Se o seu tesouro é Deus, você vai amar a Deus e vai se tornar um servo de Deus, que busca conhecê-lo, devotar-se, né? Ter uma vida devota a Ele, amá-lo e perseverar no caminho dele. E aí seu tesouro vai estar nisso, você vai ser um servo dele dessa forma. E Jesus então fala, porque não tem jeito de você servir a dois senhores. Você vai servir a um ou ao outro, ou a Deus ou às riquezas. Está vendo, irmãos? Jesus está falando aqui do contexto das riquezas. Então é a ansiedade pela riqueza. É que Jesus está trabalhando aqui. E aí Jesus então passa a dizer, né? Não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer ou com o que há vez de vestir. Né? Porque uma das desculpas, né, que pode ser dada olha, eu busco riqueza, eu quero acumular riqueza porque eu posso ficar sem vestir ou sem comer. Imagina naquela época de Jesus que o capitalismo não era como hoje, né? Então a preocupação era buscar riquezas para ter com que se vestir, com que se comer. E Jesus então vai falar que nós devemos sim preocupar, né, com o nosso vestuário, com a nossa alimentação. Não é isso que Jesus está querendo dizer, que não deve haver essa preocupação, mas que essa preocupação não deve se tornar uma ansiedade, né? Uma busca ansiosa por isso, né? É isso que Jesus está querendo mostrar, né? Colocar o coração, colocar tudo nessas coisas. E aí Jesus vai tratar aqui, vejo eu, dois valores que nós devemos estudar sobre eles agora. O primeiro é o valor da vida, né? Então, um dos valores do reino de Deus é o valor da vida, valorizar a vida, né? Jesus fala, continuando no verso 25, ele fala assim, ó, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o estar vivo mais importante do que aquilo que você utiliza para sustentar essa vida? Ou para que essa vida seja vivida em conforto? A vida é mais importante. Então Jesus aqui trabalha o valor da vida. Nós podemos pensar em duas questões sobre o valor da vida. A primeira delas, irmãos, é que a vida do ser humano é mais importante do que tudo. A nossa vida é mais importante do que tudo.
E aí Jesus vai falar, mais importante do que as aves dos céus. Para Deus, né, Jesus fala, vocês não valem mais do que as aves dos céus? Então, o que é mais importante? Não é a vida? E a vida do ser humano é mais importante que todo outro tipo de vida. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados, né, com o fôlego da vida lá no Éden, e lá o narrador deixa bem claro, o narrador sagrado, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que significa? Nós somos feitos para representar Deus e com a capacidade, com os dons, para vivermos num relacionamento com esse Deus, para conhecer esse Deus em tudo que foi criado, né? Nós estamos como vice-gerentes do Senhor Deus para administrar o que Deus criou para o nosso bem, para que nós possamos crescer e conhecer a Deus. Então somos os únicos seres capazes de nos relacionarmos com o Criador, conhecer o Criador, viver para o Criador, glorificar o Criador. Então o fato de você estar vivo, de você ter essa vida, vale mais do que qualquer outro pertence, né? Qualquer algo que sirva para o sustento dessa vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que valorizar a vida, né? O fato de estarmos vivos e glorificarmos a Deus com a nossa vida. Então, Jesus está querendo mostrar que essa vida é muito mais importante do que mesmo as coisas que utilizamos para sustentar essa vida. E isso, irmãos, traz uma implicação, né? Que nós devemos preservar a nossa vida. Se ela é de tal valor, né? E se Deus que a fez, né? Nós somos uma criatura de Deus, mas uma criatura por excelência, como está lá no Salmo 8. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos preservar a vida, né? E a Bíblia, ela trata da questão da preservação da vida. E um dos mandamentos do Senhor, né, quando diz, não matarás, quando a gente estuda aquele mandamento, nós vemos que ali está falando não só de não matar, né, com força, não matar com violência, né, de forma deliberada, né, o assassinato por motivo egoísta, né, ali não está se referindo, né, quando Deus mesmo mandou matar, porque era uma ordem de Deus, né, era o Estado praticando aquilo em nome de Deus, mas está falando daquele assassinato deliberado, né, em que a pessoa tira a vida do outro por tirar, né, por motivos torpes, né, egoístas, né. Então, a ideia o ser humano não pode matar, mas pelo outro lado, tem um aspecto positivo, né? Então, esse mandamento implica em que o ser humano deve preservar a sua vida. E ele deve fazer de tudo para preservar a sua vida e a vida do próximo. Então, se a vida tem essa importância, que ela deva ser preservada, né? Mesmo sabendo nós que a nossa vida aqui, ela é breve, né? E que nós nos preparamos para uma vida depois dessa, mas a vida aqui deve ser preservada. E isso, irmãos, traz uma aplicação para os nossos dias, né? Quando muitos, até crentes, né, criticam essas medidas do governo, essas medidas de segurança em relação a esse vírus, né, que está assolando o mundo inteiro, o cristão, ele entende que ele deve preservar a sua vida. Porque a vida é importante, ela vale mais do que tudo, e a vida humana vale mais do que qualquer outro tipo de vida. Então, por isso o ser humano, ele preserva a sua vida, né? No valor do reino está o aspecto de preservar a nossa vida e tratar, né, das enfermidades, cuidar para que não venhamos a adoecer e preservar a vida do outro. Matar não é só você não atirar no outro, né? Mas é você fazer de tudo para preservar a vida do outro. Então, tomar cuidados, né? Tomar cuidado para você não adquirir o vírus e também para não contaminá-lo, isso faz parte do valor do reino. Né? Jesus está falando, olha, a vida não é mais importante do que o alimento? Né? Tem a ver, né? Dá para nós pensarmos aí na nossa situação. Quando crentes criticam, né, as nossas medidas de segurança, as igrejas, né, estarem fechadas. Por quê? Porque nós estamos preservando a nossa vida e a vida do outro. Porque a vida é importante para Deus.
Mas também, irmãos, o Senhor Jesus coloca um outro aspecto aqui, né, sobre a importância da vida, quando ele diz no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui pode ser uma medida, né, de 45 centímetros, mais ou menos, ou pode ser também em termos de tempo, né? Quem pode acrescentar 1 minuto à sua vida, ou até menos, 1 segundo, né? Aqui, irmãos, mostra que a nossa vida, ela é importante e ela está debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano sobre a nossa vida. O valor da vida significa reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. E Jesus coloca isso, né? Por mais que nós façamos tudo para preservar a vida, né? Que nós não estejamos matando, né? Como diz, nos proíbe o mandamento, né? Mas por mais que nós façamos tudo para preservar essa vida, e devemos fazê-lo, né? E é ordem de Deus, né? Que o façamos, né? Lá no Éden, Deus nos mostra a necessidade do cuidado, né? Sobre a vida, né? Mas por mais que nós o façamos, quem pode acrescentar um côvado? Quem pode acrescentar 1 milímetro, ou melhor, uma medida, né, de 45 centímetros, ou quem pode acrescentar 1 hora ou minutos à sua vida? Ninguém. Por quê? Porque Deus é soberano sobre a vida. Lá no Salmo 139 nós vemos que todos os nossos dias estão escritos, determinados, contados, né? Então, o crente deve reconhecer que a vida dele pertence a Deus e que Deus é soberano sobre a sua vida, não é? E ele não pode aumentar nada a sua vida. E isso nos mostra, irmãos, que a nossa vida não depende necessariamente das ações humanas. Não é o fato de você adquirir riqueza, de você aumentar a riqueza, né? de você adquirir cada vez mais que vai acrescentar à sua vida um tempo maior. É Deus, né? Quando o rei Ezequias estava enfermo, ele pediu a Deus que desse a ele mais tempo de vida. É Deus que acrescenta a nossa vida. Então, não são as nossas ações, não é aquilo que nós adquirimos. Nesse vírus, nós estamos vendo isso, né? Não adianta a pessoa ser rica. Pelo contrário, por enquanto, até uma boa parte daqueles que têm recursos é que estão vendo a sua vida ser ceifada. Então, esse primeiro valor, né? O valor da vida, né? Como a vida é importante para Deus e como ela é mais importante do que o próprio alimento. E como nós devemos preservá-la e como ela está debaixo da soberania de Deus. Mas tem um outro valor que nós podemos ver aqui, que é o valor da fé no cuidado de Deus, no cuidado paternal de Deus. A partir do verso 28, então Jesus continua. E não andais, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, prestem bem atenção aqui no valor que agora Jesus dá à fé na paternidade de Deus. Primeiro é necessário a gente mostrar aqui que Jesus não está agora falando para todos, né? Jesus está falando para os seus discípulos e aqueles que se propõem a serem cidadãos do reino de Deus. Aqueles que o seguem. Tanto é que Jesus faz aqui uma diferença entre os seus discípulos e os gentios, né? Quando Jesus fala assim, os gentios é que procuram todas essas coisas. E também Jesus fala que a nossa fé deve ser no Pai Celeste. E a palavra de Deus nos ensina a chamar de Pai, né? Nos ensina que Deus é Pai daqueles que o consideram, daqueles que o buscam, né? Dos próprios discípulos do Senhor Jesus.
Então Jesus está falando aqui para aqueles que podem ser chamados filhos de Deus. Esses é que têm os valores do reino de Deus. E é esses que podem confiar na paternidade de Deus. Então Jesus está falando para nós, né, que somos discípulos do Senhor. E aí Jesus, ele mostra-nos que a necessidade dessa confiança, ao invés de andarmos ansiosos em acumular riquezas neste mundo. Devemos trocar essa ansiedade pela confiança no Senhor, que é o nosso Pai. E aí, irmãos, nós vemos primeiramente, né, eu quero mostrar aqui também alguns aspectos. Primeiro, Jesus coloca, né, sobre a providência de Deus, né, a providência onisciente de Deus. Jesus fala, olha, os gentios procuram essas coisas, mas vosso Pai Celeste, Ele sabe de que vocês precisam disso. Então, na providência do Senhor, né, Ele já determinou nos atender em todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele já conhece cada uma delas. O Senhor é onisciente, né? Então o nosso Pai onisciente já sabe. Ele nos manda pedir, né? Nos ensina a pedir. Jesus mesmo ensinou a oração do Pai Nosso, e é interessante que Jesus ensinou a começar a oração por Pai Nosso, né? Quem pode orar Pai Nosso? Os filhos de Deus. E quem são esses? São esses que confiam na sua paternidade. Então Jesus ensina a orar, mas Jesus nos mostra que essa oração é um meio para Ele nos conceder aquilo de que nós necessitamos, porque Ele já sabe das nossas necessidades. Então, se nós buscamos o que é melhor, nós devemos entregar aos cuidados dEle aquilo que é menos importante, que são as nossas necessidades. É isso que Jesus está dizendo, né? O vosso Pai Celeste, Ele é um Deus providente. Aqui está a doutrina da providência. Deus cuida de todos os seus filhos. Deus cuida das necessidades de cada um de nós. Deus sabe de tudo que nós precisamos, porque tudo está nas mãos dele. Mas o Senhor Jesus também, irmãos, então ele vai e diz, né, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós devemos confiar na paternidade do nosso Deus, né, de que Deus é o Pai que cuida dos seus filhos, e Ele o faz na sua providência, por causa da sua onisciência, que Ele já sabe, né, das suas necessidades, então nós agora podemos concentrar os nossos esforços em buscar o reino de Deus. Colocar os nossos esforços humanos não para adquirir riqueza. Não é que Jesus está dizendo que nós não devemos trabalhar, nem estudar, né, para ter o nosso ganho, né, com que satisfazer as nossas necessidades. Mas Jesus está querendo dizer que nós não devemos viver ansiosos por isso, né, colocar todos os nossos esforços nisso e desprezarmos o reino de Deus. Jesus está dizendo que é o contrário, é invertido, né? Nós devemos colocar todos os nossos esforços nas coisas de Deus, no reino de Deus e a sua justiça, né, a vida que agrada a Deus, e essas outras coisas Deus vai nos acrescentar. Deus não vai deixar faltar o emprego, Deus não vai deixar faltar o recurso, né? Seja dando um emprego, um outro emprego, seja fazendo com que outros irmãos sejam generosos e ajudem a nós, né? Mas a ideia que Deus está dizendo é, Deus não vai deixar faltar, então você pode confiar no Pai. E se você pode confiar no Pai, então agora você deve investir tudo em buscar o Pai, em colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Então, quando nós tratamos, né, do nosso tema, primeiro o reino de Deus, Jesus está falando isso exatamente num contexto em que entre ficar ansioso pelas coisas materiais, nós devemos ter uma ansiedade sadia pelas coisas do Senhor, pelas virtudes espirituais, né? Por conhecer a Deus, por amar a Deus, por viver uma vida reta diante dele. Então é isso que Jesus está nos ensinando. E aí ele chega no verso 34 e ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio dia. Irmãos, então,
quando Jesus fala, né, de valorar, ou ter como um valor, a confiança, a fé em Deus, né? A fé no cuidado paternal de Deus. Então Jesus nos ensina que nós devemos administrar de forma correta as nossas necessidades. E é isso que Jesus fala nesse último versículo, né? Quando ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O que Jesus está querendo dizer? Eu vejo aqui uma conexão quando Jesus ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está nos ensinando, ali a ideia é o pão nosso de cada dia, né? Mesmo nos dias futuros, mas a cada dia Deus dá o pão de cada dia. E quando Jesus fala assim, basta ao seu dia o seu próprio cuidado, Jesus está querendo dizer o seguinte: que nós devemos fazer planos, né? Planejar aquilo que nós devemos fazer ou queremos fazer, né? Planejar a nossa vida, mas nós sabemos que os planos nem sempre vão dar certo, né? Os planos, eles precisam cada dia serem revistos. Então, nós não devemos ficar preocupados com o que vai acontecer amanhã em relação aos nossos planos. Por quê? Porque no dia de amanhã, então nós vamos cuidar de revisar aqueles planos, né? Então Jesus está falando, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se os nossos planos vão falhar amanhã, então isso nós devemos resolver amanhã, né? Revisando os nossos planos, corrigindo, né, aquilo que está errado, debaixo da oração, né? Pedindo a cada dia o sustento de cada dia, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo, né, que o amor às riquezas é a raiz de todo o mal, né? O apóstolo Paulo fala algo que é interessante, né? Que de fato a piedade é uma fonte de lucro, né? Deus nos torna piedosos e isso traz lucro para as nossas vidas, mas com contentamento, né? A ideia do contentamento é o que Jesus está colocando aqui: administrar corretamente a nossa vida, porque pode acontecer dois tipos de pessoas, né? Um tipo é aquele que está certo de que tudo vai dar certo, né? Aquela pessoa que fala, não, amanhã vai dar tudo certo, eu já tenho certeza, né? Já deu certo. E o apóstolo Tiago nos ensina, né, a dizer: se o Senhor Deus quiser, né, amanhã faremos isso ou aquilo. Então, irmãos, é uma atitude errada em relação ao dia de amanhã. Mas um outro tipo de pessoa é aquele que fala, não, vai dar tudo errado, né? Ele já fez o seu plano e ele já antecipa que amanhã o seu plano vai dar errado. Não, o que o Senhor Jesus está ensinando? Basta ao dia o seu próprio mal. Administra o dia de hoje